Pessoal, a gente vem vendo o Lula desde o começo do seu governo, dando várias declarações perigosas mundo afora, em tensões internacionais onde o Brasil não deveria estar se metendo. Até então, todos nós achávamos que era só um velho senil, onde ele estava enlouquecendo e só tentando dar um palpite errado sobre as coisas, bom, não sabendo muito o que estava falando. Mas você conhece como são jornalistas, em que analisam cada fala de Lula, sobre o que ele fala mundo afora, as suas relações, as suas viagens, e conseguem conectar pontos. Você conhece como funciona o jornalismo. E o que descobriram de Lula pode trazer um problema tão grande para o Brasil que você não faz ideia. E eu vou te mostrar o vídeo agora. Peço para você me ajudar a compartilhar, porque é muito importante. Esse homem, se ele não sofrer impeachment depois disso, nós precisamos começar a preparar os passaportes e sair do Brasil. Olha o que está acontecendo. Os presidentes do Brasil e da Ucrânia trocaram severas acusações no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas lá em Nova York. Lula disse que Zelensky não consegue fazer a paz. E Zelensky acusou Lula de se aliar à Rússia e à China ao apresentar um plano de paz. Plano esse que significaria condenar a Ucrânia a aceitar que a Rússia fique com os 20% mais ou menos do seu território. Na prática, o Brasil já tinha perdido as condições de ser visto como mediador nesse conflito. E a causa disso não foram apenas rusgas entre presidentes. A causa disso é o fato de Lula minimizar o que aconteceu na Ucrânia, e o que aconteceu foi basicamente a violação dos direitos à integridade territorial, direito esse consagrado na Carta das Nações Unidas. Da mesma maneira, Lula não reconhece que direitos humanos fundamentais foram brutalmente esmagados pela ditadura na Venezuela. É outro princípio consagrado nas Nações Unidas. Direitos humanos são princípios universais e a autodeterminação dos povos também. E é disso que se trata quando se condena o que Israel faz em Gaza ou no Líbano como resposta aos ataques que sofreu. O que vale num lugar tem de valer no outro. Não se pode ter dois pesos e duas medidas, advertiu o presidente do Chile. É o esquerdista Gabriel Boric, referindo-se diretamente às posturas do presidente brasileiro nos conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio e na Venezuela. Isso que o Boric é de esquerda, hein? Amigo do Lula. O Brasil, tradicionalmente, aliás, se vocês quiserem, não possui grandes poderes de coerção. No momento, carece também dos poderes de persuasão. Quando o Celso Amorim tinha acabado de voltar da Venezuela, ele deu uma entrevista ao vivo à CNN, dizendo que a oposição venezuelana baseava a contestação do resultado eleitoral em pesquisas de boca de urna, quando a oposição venezuelana tinha colocado as atas, né, e isso é reconhecido internacionalmente. Então eu tenho dúvidas ainda, continuo com as minhas dúvidas, se me permitem. São dúvidas baseadas em fatos. Exato. Por isso elas persistem. Não, ele diz que não passou pelo Conselho de Segurança da ONU a intervenção da OTAN na Líbia, quando o Brasil se absteve e foi votado. Enfim, a gente gastaria o programa inteiro falando de todas as coisas erradas que o presidente diz de geopolítica e de história recente. A diplomacia presidencial está tão fracassada que o presidente não falou da Venezuela na ONU, porque não tinha o que dizer, né? Assim, ele fala sobre a Ucrânia e fala coisas que vão contra a Constituição brasileira, a Carta da ONU, né, querendo que a Ucrânia entregue seus territórios para a Rússia, vão contra os nossos valores, enfim, vão contra tudo, o bom senso, né, a justiça. Fala da faixa de Gaza também, fala coisas absurdas e não fala nada sobre a Venezuela para o mundo. Né, assim, que é o lugar onde o Brasil exerce influência e que se esse regime bolivariano, por exemplo, para se perpetuar no poder, invadir a Guiana, como ele tem ameaçado, olhando o playbook, o roteiro seguido pelo Putin, e que, aliás, o presidente Lula defende a impunidade, né, da invasão da Ucrânia, e se essa impunidade, como o presidente Lula deseja, se ela se concretizar, vai ser um incentivo para a Venezuela, usando a mesma estratégia para se perpetuar no poder, invadir a Guiana, por razões e contestações históricas que tem um paralelo. Claro que são regiões diferentes, mas teria um paralelo aí nesse roteiro. E aí o Brasil terá um enorme problema de segurança no seu flanco noroeste, né, e norte, numa região delicada, na Amazônia, sensível, uma grande crise regional. Provavelmente haverá uma intervenção dos Estados Unidos, dependendo de quem for o presidente, e um desencadeamento de alinhamentos que inclui o Irã, que inclui a China, a Rússia, a Coreia do Norte, num mundo que está muito próximo de um conflito mundial. E o presidente Lula não trata disso na Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque a estratégia dele falhou, porque ele não consegue escolher entre a democracia, a segurança nacional brasileira, de um lado, e de outro lado a afinidade que ele sente por essas ditaduras de esquerda. O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas. Por isso ele responsabilizou o Putin por ter sequestrado milhares de crianças ucranianas para reeducá-las,
né? Forçadamente, os pais das crianças não sabem onde elas estão. Então há um mandado de prisão contra o Putin, que pode ser que o presidente Lula esteja planejando violando a Constituição brasileira. Se ele aceitar a vinda do Putin ao G20 no Rio em novembro, e o Putin não for preso, isso é uma violação à Constituição brasileira. E ele disse que pretende fazer isso. O que esse Lula está fazendo com o nosso Brasil é totalmente perigoso. E você não se engane, os outros países aí afora estão vendo a situação do Brasil. Tanto os que estão olhando com o olhar mais maldoso e os que estão olhando com o olhar bondoso, como os Estados Unidos que quer ajudar a gente. Mas e os países que estão vendo que o Lula tem essa paixãozinha por ditaduras comunistas, por ditaduras de esquerda, e querem ajudá-lo, dar o apoio a ele, junto ao STF, ao Executivo aqui no Brasil, a continuar implantando cada vez mais aqui no Brasil. Ou mais climas, né, de tensão internacional que pode envolver Brasil em uma guerra, porque todas essas declarações mentirosas de Lula, acontece um fato e ele fala uma mentira. O Brasil se abstém em uma votação e ele fala que o Brasil votou e que não foi votado e de que depois não deu certo. Aí depois ele vai falar sobre a Venezuela, de que defende a democracia. Aí chega em um debate sobre a democracia e nem toca no assunto da Venezuela. Inclusive, olha só, ele não tocou nesse assunto lá na reunião e tentaram pegar ele depois. O presidente fala sobre a Venezuela, olha só. President, who should be the next Secretary General? A Brazilian? Quem é o novo secretário? Quem deve ser o novo secretário? Explica, gente. Please, excuse me. Um abraço, cara. Vergonha, eu morro de vergonha desse presidente. De verdade, que saudade que eu sinto do Bolsonaro. Um homem que realmente representava o povo brasileiro e sempre, gente, sempre se posicionou da maneira correta aos climas de tensão internacional. Esse homem aqui não representa a gente, olha só, tá fugindo das perguntas que ele criou. Porque o único presidente aqui da América do Sul, um dos únicos, né, porque tem os esquerdistas que também apoiam, mas um dos principais, que é o Brasil, se posicionou a favor do que está acontecendo na Venezuela. Depois quis dar uma rebolada, não, mas tem que pedir eleição de novo, ficou estranho, mas mesmo assim continua passando pano pro que está acontecendo na Venezuela. Aí não tem a cara de pau de continuar falando sobre? Por que o Lula não falou sobre a Venezuela lá no discurso? Por que não respondeu ao jornalista? Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está defendendo. Ele sabe, pessoal. Não tem como. Tem gente que fala, não, mas o Lula nem sabe o que tá fazendo. Não, pessoal, ele tá totalmente consciente do que tá acontecendo, das coisas que ele fala. Ele só quer afundar o nosso Brasil. Ele está envergonhando o Brasil perante o mundo todo. Uma grande vergonha. Eu tenho o orgulho de dizer, eu não votei nesse cara. Eu não faço parte disso. Tá, sou um brasileiro e tô aqui, ó, me ferrando com quem fez o L. Sim, estou, mas eu não faço parte. Eu não faço parte desse posicionamento que ele vem fazendo. Tá, pessoal? E olha só. O Van Hatten fala sobre a candidatura no Congresso. Nós não podemos aceitar o Centrão, nunca mais. Nós não podemos deixar com que eles tomem conta do Congresso. A gente está vendo o que acontece com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas presidências. São dois caras do Centrão, que ó, tudo se fala perante isso aqui. Dinheiro, emendas, din-din, dinheiro público, nosso dinheiro. E aí, o Van Hatten trouxe a verdade de que, mesmo que o PL apoie algum candidato do Centrão, Bolsonaro acabe ali no acordo apoiando algum candidato do Centrão, como Alcolumbre, que já está sendo aí, né, palpitado a ser o presidente, o Van Hatten disse que não. Nós verdadeiramente de direita, precisamos tomar uma atitude. Vitor, eu continuo achando importante a candidatura própria, sim, e vou elevar o tom nessa discussão, inclusive, publicamente, porque eu digo nós como oposição, apesar de eu ter colocado a candidatura minha nas últimas 3 vezes, eu obviamente sou parte de um grupo de oposição que é mais
permanente. Então, eu não fujo da minha responsabilidade como membro, aliás, sou vice-líder da oposição, mas eu entendo que a oposição como um todo, nesse ponto, errou 3 vezes. Arthur Lira, quando foi candidato à reeleição e teve o apoio de uma parte expressiva da oposição, já era o Arthur Lira que tinha enterrado o voto impresso, que tinha mantido Daniel Silveira na cadeia e que tinha evitado a instalação da comissão especial que trata da prisão após condenação em segunda instância, que podia ter mantido Lula, inclusive, na cadeia. E mesmo assim, uma parte importante da oposição decidiu fazer acordo com ele. Hoje, muitos que votaram nele se arrependem, porque estão vendo que a promessa de apoio para pautas conservadoras foi muito aquém daquilo que nós precisávamos. Inclusive, nós tivemos o líder da oposição visitado em casa, teve a casa invadida, na verdade, pela Polícia Federal, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, nem um tweet em solidariedade ao líder da oposição que teve as suas prerrogativas parlamentares absolutamente violadas, nenhum Twitter se dignou a fazer. Então, eu dessa vez vou colocar mais forte esse tema na mesa, mais cedo, como está acontecendo agora, nós estamos em setembro, na vez passada eu concorri 2 dias antes da eleição, dessa vez eu estou desde agora dizendo que estou me colocando à disposição, mas também digo de forma bem clara que entendo que outro candidato de preferência do PL pode ser mais viável do que a minha candidatura, até porque o PL tem uma capilaridade, um partido muito maior, né, o partido do presidente Bolsonaro. É importante porque também, sob o ponto de vista estratégico, nessa eleição já estão postas 3 candidaturas. Se são 513 deputados federais com 4 candidaturas e uma oposição que tem entre 120 e 30 votos, significa que a gente já tem 1/4 dos votos. A gente precisa só trabalhar um pouco mais para ter a garantia de entrar no segundo turno e talvez vencer a eleição com candidato de oposição. Qualquer desses outros 3 candidatos do Centrão vai ser um candidato que não abrirá um processo de impeachment contra o presidente Lula, se for necessário, e eu entendo que é sim. Então não adianta a gente, de novo, querer votar em alguém que vai prometer mundos e fundos agora e não vai entregar depois o que foi prometido. O Centrão é um dos grandes problemas do Brasil, se não o maior, e nós estamos percebendo isso agora justamente com esse caso do PSD, que não tem dado os votos para a abertura do impeachment de Alexandre de Moraes. Então não adianta insistir nessa velha estratégia de tentar acordo com o Centrão, porque no fim das contas eles sempre estão ao lado de quem tem poder e grana, e hoje quem está no poder e tem grana é o PT. Mais claro que isso? Eu preciso falar alguma coisa? Tem algo mais claro do que isso? Não tem. Nós colocando alguém nosso na presidência do Congresso, nós resolvemos todos os problemas. O Lula já teria sido impeachmentado, começa por aí. Já teria impeachmentado e o Michel Temer ia ter que se virar para assumir essa bomba. Ia ter que se virar. E o Supremo Tribunal Federal já estaria recuado, sabe por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes já estaria fora. Então todos esses problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, com um Congresso forte, a gente já tinha resolvido. Então, eu digo uma coisa aqui que é verdadeira e eu espero que vocês entendam isso. A eleição para o presidente da Casa, né, o presidente do Senado e da Câmara, são os mais importantes. É quem pauta o impeachment do presidente e do STF. Nós precisamos de pessoas firmes ali e que vão se ligar para a vontade do povo brasileiro. É que eu nem digo para se ligar na vontade da direita, para se ligar na vontade da esquerda, não. Para se ligar nas vontades do povo brasileiro. O que o povo hoje sente? Que o Supremo Tribunal Federal censura, está avançando contra a liberdade de expressão, e de que esse velho senil que é o Lula já não pode mais estar na cadeira de um presidente. Eu não acredito que em 200 milhões, não precisa nem ser Bolsonaro agora, em 200 milhões de pessoas não existe um homem mais capaz que Lula. É lógico que existe milhares, esse homem não deveria estar ali. Então precisamos renovar o nosso Congresso, precisamos eleger o presidente do Congresso que seja do nosso lado. E não precisa nem ser do nosso lado. Só de não ser centrão esquerda já tá bom. Um cara que é ali que pauta um pouco da esquerda. E pode até ser um pouco progressista, mas que apoie o apelo do povo brasileiro. Já está ótimo. Então vamos lutar. Se for Van Hatten, ótimo. Amo muito ele. Gosto demais desse deputado. Vamos colocá-lo lá. Se for outro, de direita, vamos colocá-lo lá, vamos fazer campanha, precisamos nos atentar à eleição para o Congresso. Tá, pessoal? E como a gente tava falando do Lula, eu deixei um vídeo aqui preparado que eu queria muito mostrar, porque o senador Cleitinho, ele é um cara que não se vende pro sistema, não faz acordo, e ele odeia todos os políticos que gastam demais o dinheiro público, porque o povo brasileiro se encontra numa situação horrível. O povo tá tendo que ralar demais para conseguir sobreviver. Porque hoje viver no país só quem já é rico. Quem tem uma situação muito boa. Porque hoje o povo brasileiro médio, ele, na maioria, sobrevive apenas. E aí, o nosso querido Lula, além de acabar com o Brasil aqui dentro e lá fora, né, passar essa vergonha toda que ele já está passando, olha só o que o bonitão gosta
né, de gastar para comer. É quase 700 mil, não é nada demais, tá? Olha aí. Filé de salmão ao molho de maracujá, medalhão de filé. Eu faço uma pergunta para a população brasileira: você tem isso dentro de sua casa? Não, né? Aqui, ó, tem mais. Atum selado em crosta de gergelim ao molho, não sei do que, teriyaki. O que é isso, gente? Que chique! Isca de robalo, pernil de cordeiro assado e muitos outros itens, 684 mil reais. Por falar em jantar, viu, senador Cleitinho, o senhor, na lista que o senhor falou aí desses pratos, o senhor falou de robalo. Eu ouvi mal ou não? Tem um peixe robalo aí, não tem? Isca de robalo, o que é isso? É só uma isca para pescar robalo. Isca de robalo. Robalo é um peixe. Dizem que é o peixe preferido do presidente Lula. Senador Girão, esse peixe é muito bom. Também lá da região norte, pirarucu. Muito bom. Né, que é uma delícia. Tem peixes lá no Ceará, então, o pargo, que é o meu preferido. Tem também aquele que está nos restaurantes aí, que é cearense, que é o sirigado. Não sei se você conhece. Mas tem também o robalo, que... não por acaso aí é um nome que suscita outras metáforas. Que vergonha, em um país que hoje já não é país de primeiro mundo, onde o poder de compra do brasileiro, com o que ele ganha, só dá para sobreviver. Quiçá conseguir comer até o final do mês. Mas temos um presidente hoje que consegue gastar nos seus jantares 700 mil reais. Como um país vai para frente desse jeito? É como eu já disse aqui nesse canal, gente. A gente tem uma briga ideológica? Tem, nós somos conservadores e a esquerda é liberal. Nós não concordamos com a forma que para nós não é respeitosa deles viverem. Mas eu acredito que quando colocado regras e nada ser feito a público, eles podem fazer o que quiserem. Entre quatro paredes eu não me importo. Temos que parar de nos atacar e começar a brigar por causa disso aqui. É inadmissível um político gastar 700 mil reais para jantar. Isso é inadmissível. O povo brasileiro tem que se juntar, direita, centrão e esquerda. Se juntar todos para ir contra essas mordomias que ganham os políticos. Privilégios é dinheiro infinito, custeado por nós. Em um país que já está endividado e que tem que aumentar imposto e taxa no povo brasileiro para pagar. Então nós não podemos aceitar isso, tanto direita quanto esquerda, pessoal. Mas eu tenho uma informação importante para trazer para vocês com isso. O povo brasileiro, a gente é muito enganado por mídia social, às vezes quem ainda acredita em TV e tal, é muito alienado. Mas a verdadeira posição do brasileiro é essa aqui, ó. Pesquisa aponta que apenas 15% dos brasileiros se identificam como esquerda. A pesquisa Panorama Político de 2024, realizado pelo Data Senado Nexus e divulgada nesta quinta-feira, dia 26, revela informações interessantes sobre o posicionamento político dos brasileiros. Estudo aponta que 40% da população não se identifica com nenhum espectro político específico, então são pessoas que não são nem tão conservadoras e nem tão progressistas, né? Não tem essa questão de lado, direita ou esquerda. Entre os que possuem posicionamento, a maioria dos eleitores se considera de direita, com 29%, quase 30%, superando os números identificados de esquerda, que é 15%. E o centrão ali, 11%, disseram que eram. Então, pessoal, o povo brasileiro, você pode achar que não, pode achar que tá perdido, nossa, mas tem muito petista ainda no Brasil, e tem, mas são minoria. O povo brasileiro está acordando para o PT, e tá vendo que esse governo não funciona. É um governo velho de políticas velhas, onde o Estado fica mais rico, onde o Estado consegue aproveitar cada vez mais das coisas boas da vida, desfrutar de vários privilégios, enquanto, né, usam das custas do povo. E nós, o povo, estamos na miséria total, vivendo com o mínimo. Vivendo não. Eu tenho que parar de falar vivendo, porque não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo nesse país. Uma grande vergonha. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Você acha que esse governo está indo bem? Ou você acha que esse governo é realmente um grande desastre? E isso acontece nessa pesquisa, que faz com que os brasileiros acordem. Você concorda com isso? Ou você não concorda? Comenta aqui embaixo também qual é o seu posicionamento político, se você é de direita ou de esquerda, para mostrar para o mundo todo de que lado realmente os brasileiros estão. Eu realmente não consigo entender como esse homem ainda foi eleito. Na verdade a gente entende, mas...
certo? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Comenta também aqui embaixo qual é a sua cidade, da onde você está falando. É muito importante, amigo. E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais patriotas. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.